Muito bom dia, pessoa maravilhosa, ser de luz. Estamos hoje no nosso 54º dia, quinta-feira. Hoje nós vamos ter aqui o poder do silêncio que cura. Se é a primeira vez que você está chegando, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui a gente está nessa jornada linda de trabalhar na prática, olhar para as nossas 9 saúdes. A pessoa mais importante da sua vida é você. Quem está aqui, que fez esses 54 dias, se abraça, se parabenize. É uma jornada muito, muito, muito bonita. Quem não conseguiu fazer os 54, pulou alguns dias, já entrou no seu ritmo, já adaptou para fazer no seu perfil, tá tudo bem. Não estamos competindo com ninguém, estamos apenas olhando para cada um de uma forma responsável, amorosa e leve. É isso, vamos lá, sejam todos, vamos iniciar esse dia com uma energia lá em cima no alto. Vamos começar entrando aqui, nós estamos entrando na nossa reta final, gente, temos mais 9 dias, né? E hoje o nosso convite é acolher o silêncio que nutre, é aquele silêncio de cura, aquele profundo, que não é a ausência do som, mas é a presença de si, da alma. E nesse silêncio Deus fala. A gente só precisa escutar. É o corpo que se cura, é a mente que encontra a clareza, o discernimento. No silêncio a alma se fortalece. Então vamos à nossa primeira saúde de hoje, espiritual. A gente sempre alinha. Vamos lá. Hoje eu quero ver se eu toco aqui um pouquinho o nosso instrumento. Vamos lá. Coluna ereta, ombros para trás e para baixo, fecha os seus olhos, olha para dentro, silencie, inspira e solta. Inspira, profundo, amorosamente, e solta completamente. Mais uma vez, inspira e solta. Com a nossa oração de hoje. Mãos em oração ou no seu peito, no seu coração. Repita comigo, traga a sua voz. Senhor, Tu podes todas as coisas. Tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A afirmação do dia de hoje é: não fique presa às desilusões do passado. Não permita que elas lhe entristeçam o presente, nem lhe atrapalhem o futuro. Diga como um célebre filósofo: não vou me preocupar com o passado. Vou apenas viver o presente, pensar no futuro. Pois é nele que eu pretendo passar o resto da minha vida. A gente vai saborear aqui hoje, vai silenciar, pensando nisso, não ficar preso ao passado. O passado serve para a gente aprender. Pegou o aprendizado? Viva o presente, sinta o agora. Presta atenção na respiração, no ar que entra, no ar que sai. Se nem o ar é nosso. Quando você respira profundamente, dá esse tempo, inspira, retém, dá esse tempo, exala, esse silêncio interno, ele faz toda essa limpeza dentro do corpo. Vamos agora para a nossa saúde mental. E aqui, confortavelmente, vai sentindo, vai fechando seus olhos, olhando para dentro, permitindo o silêncio, ficar em silêncio com Deus por alguns minutinhos aqui. Respira fundo e mentalmente repita a afirmação de sentir Deus em você. Não diga nada, apenas ouça.
Deus fala no intervalo entre os nossos pensamentos. Deixe ressoar em você e hoje nós vamos fazer aqui, a meditação de 2 minutos para sentir o poder desse silêncio, a sabedoria do silêncio interno. Os pensamentos vão surgir. Volta a atenção à sua respiração, o ar que entra e o ar que sai das narinas. Lembre-se, você está meditando com Deus. Sinta Deus em você. Vai sentindo essa energia gostosa de Deus dentro de você. Lembre-se sempre, somos feitos à sua imagem e semelhança. Sentir Deus em nós é sentir essa força do Criador. E sempre que você precisar, estiver ansiosa, ansioso, agitado, estressado, num momento de caos, é só parar onde você estiver, sentir aqui a presença de Deus, só prestar atenção na sua respiração e sentir, e conversar com Deus e só ficar ali escutando. Você já teve aquela sensação de estar com alguém que você confia, não precisa dizer nada, só ficar junto? Isso nutre a alma. É isso. Vamos para a nossa saúde física de hoje com o nosso querido professor Diogo Camargo. Professor Diogo Camargo, seja muito bem-vindo, direto de Campinas e também do nosso estúdio. Ele dá aula pra gente no estúdio Yoga Self Connection online todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite no horário do Brasil. Bem-vindo, Diogo, é com você. Vamos praticar. Olá pessoal, namastê, bom dia a todos. Vamos ter um dia maravilhoso, porque a vitalidade se estabelece quando a gente se compromete com o melhor de nós. E é para isso que estamos aqui, para reforçar isso diariamente. Então vem comigo fechando seus olhos, inspire e solta o ar pela boca. Liberdade na estrutura mais uma vez. Última vez. Trazendo as suas mãos unidas à frente do peito, estabelecendo a conexão com este momento aqui e agora, com o melhor de você.
entoando o mantra Om por 3 vezes. Inspira. Lentamente desça a testa para os dedos das mãos. Melhore você sobre a cabeça, abre os olhos, desfaz o gesto das mãos, tira o apoio, se você tiver algum. E aqui a gente já cruza as nossas pernas e passa as mãos à frente para entrar em 4 apoios, estabelecendo a postura do gato. Abre bem os dedos das mãos. Afirma a presença de cada falange dos dedos no chão. Movimento de abrir o peito, olha lá para cima, fundo no meio das costas. Solta o ar, empurra o chão, alonga no meio das escápulas, levando a coluna lá para cima. E flui. Respirando o movimento. Abrindo para subir. Solta o ar, empurra. Coluna lá para o teto, queixo no peito. E flui. Sente o movimento junto com a respiração. Mais um. Inspira no centro. Solta o ar, trabalha com a ponta dos dedos dos pés, caminha com as mãos em direção aos seus pés, trabalha com os pés unidos, fechando os seus joelhos e pode trabalhar com a ponta dos dedos das mãos no chão. Essa é uma primeira opção, fica aqui ou estabelece o equilíbrio, né? Encaixando o seu quadril e abrindo espaço no tronco. As mãos à frente do peito, fica 3, respira. 2 e 1, pousa os joelhos devagar, sem despencar, veja se isso é possível. Trabalha com a ponta dos dedos dos pés, eu sei que é mais dolorido, mas você curte e vai aliviando à medida que você precisa. Costa das mãos para o colo e fica. Mais 3, 2 e 1. As mãos para o chão, traz o seu pé direito lá na frente, organiza o dorso do pé esquerdo lá atrás, inspira, vai ceder o seu quadril para o chão, mantendo o alinhamento de joelho com o tornozelo, abre o peito, olha lá para cima, solta o ar, estende a sua perna direita, levantando a ponta do pé direito e levando o quadril lá para trás, não precisa descer tudo, vai descer só um pouquinho, mantendo a ponta dos dedos da mão no chão. Dinâmico, inspira, pisa com o pé direito, abre o peito, olha para cima, solta o ar, estende, traciona o tronco à frente e abaixo. Inspira, pisa com o pé direito, abre o peito, desce o quadril para o chão, solta o ar, quadril lá para trás, tronco à frente e abaixo. Inspira, pisa com o pé direito, cresce, desce o quadril, olha para o teto, solta o ar, quadril lá para trás, tronco para frente e abaixo. Última vez, inspira, pisa, solta o ar, estende e fica, permanência, cresce o tronco à frente e abaixo, quadril lá para trás e fica 3. Mesmo que você chegue com o quadril lá atrás, você não vai fazer o movimento completo, vai ficar aqui nessa opção mesmo, dentro do possível, estendendo a sua perna direita. 2 e 1, inspira, pisa com o teu pé direito e soltando o ar, tira o joelho de trás do chão se possível, pode ficar aqui e sustenta. 3, mantendo leveza nos dedos das mãos. 2 e 1. Se é difícil para você fazer a transição pelo salto, você faz caminhando sem problema nenhum.
Então, opção de fazer mais simples é caminhando, leva uma perna e traz a outra. Se não, você faz o salto. Escolhe o que é mais adequado para você e leva o joelho de trás para o chão, o dorso do pé de trás para o chão e desce. Você vai organizando o seu quadril lá para baixo, descendo, mantendo o alinhamento de joelho com o seu tornozelo. Olha lá para cima, abre o peito, dinâmico movimento. Inspira, solta o ar, estende. Aciona o tronco à frente e abaixo. Inspira, pisa, abre. Solta o ar, estende. Inspira, pisa. Solta o ar, estende. Uma vez mais, inspira, pisa. Expira, estende. E fica, quadril lá para trás, tronco à frente e abaixo, solta a cabeça e fica. 3, 2 e 1. Inspira, traz o pé de esquerda inteiro para o chão, ponta dos dedos do pé lá atrás, tira o joelho de trás do chão e fica aqui. Trabalha essa base e fica. 3, despertando uma base consciente. 2 e 1. Como você fez o salto ou caminhou para o outro lado, faça para isso também. Inspira e solta o ar. Salta ou caminha. As mãos inteiras no chão, os dois pés lá para trás. Santolasana. Olha para o chão sem subir o quadril e sem arquear a coluna. Mantém na base em 3, 2, está difícil, põe os joelhos no chão. E 1, volta os joelhos para o chão. Senta nos seus calcanhares. Abre e fecha os dedos das mãos. Inspira, entrelaça os dedos, eleva, preenche. Expande, 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 expande. Solta o ar pela boca. Libera energia. Mais 1. Inspira. E libera. Muito bom. Traz as suas mãos para o chão. Novamente em 4 apoios. Ponta dos pés na largura do quadril. Soltando o ar, espreguiça a coluna. Leva o abdômen colado nas coxas. Solta a cabeça, leva o quadril para cima e para trás. Isso. Fica. Está difícil ficar nessa postura? Fica em 4 apoios. Expira. 2. E 1, volta os joelhos para o chão, senta nos seus calcanhares, polegar no centro da palma da mão, vai liberar um pouco mais do fluxo da energia do teu centro, fecha os outros dedos, as mãos embaixo do umbigo, com espaço no tronco, inspira, solta o ar, desce o tronco abaixo, relaxa cotovelos e ombros, fecha os olhos e fica, massageando os órgãos internos, respira. Inspira, subiu. Cabeça é o último que sobe. Solta o ar com som longo. Uma vez mais. Muito bom. Se é difícil ficar nessa postura para você, você pode cruzar as pernas e sentar numa postura confortável para você, tá? Mas eu vou pedir para que a gente faça com essa postura uma respiração para organizar o fluxo do nosso ritmo interno, que é a Bhastrika. Então a gente vai ativar e fibrilar o abdômen numa respiração mais enérgica. Então, tenta fluir junto com o ritmo, solta todo o ar. E vem comigo. Inspira profundo, preenche.
Solta o ar. Última vez. Inspira. E vai. Inspira profundo, preenche. E solta. Muito bem. Ativamos muito bem o nosso corpo. Pega seu bloquinho ou a sua almofada para você se sentar, para finalizar a sua prática com um centramento consciente. Este é o momento precioso da prática, onde você usa alguns instantes para ficar completamente disponível, com o corpo livre, olhos fechados, nenhum julgamento, dissolvido de excessos, pronto para estabelecer um vínculo consciente em você mesmo, permitindo a vitalidade fluir pela sua estrutura, pelo corpo, pela mente, dissolvendo os excessos agora e abrindo espaço para um maravilhoso dia, cheio de luz e consciência da liberdade que você tem agora. Sinta-se livre dentro da forma. Aqui você é protegido, conectado com o mais alto. E aqui você expande a consciência para além da matéria física. Se tornando um com tudo. Sinta esse momento precioso e devagar venha trazendo as suas mãos unidas à frente do peito. Finalizando esse momento e ancorando o melhor de você em tudo que pensa, sente e faz. Namastê. E aí, como é que foi a sua prática com o professor Diogo? Uma prática mais orgânica. Ele tem esse programa do Yoga Nosso de Cada Dia e ele compartilhou aqui com a gente para a gente ter 15 minutos de prática, expandir o nosso corpo, sentir a nossa flexibilidade, né? Eu e os meus NES aqui, estou reduzindo eles, eu vou sair desse programa aqui mais consciente, reduzindo os meus vícios de linguagem. Eu tenho me observado bastante aqui, viu, gente? Bom, nós vamos fazer agora, eu estou só pedindo para a Meg entrar um pouquinho antes, só um minutinho aqui com vocês, a gente vai fazer um review. Para a gente poder ganhar tempo aqui, vamos lá. Nós vamos hoje, lembrando que a gente está, cada um cuidando agora, pegando o seu ritmo. Como é que está sendo? Comenta aqui, você se adaptou bem com essa dinâmica de você mesmo cuidar agora dessas outras áreas da saúde, com a sua dinâmica, com o seu ritmo, com a sua autenticidade. Como é que está sendo? No começo a gente estranha, tudo que é novo a gente estranha. Nosso cérebro gosta de fazer coisas repetitivas. Se você está tendo dificuldade, eu estou colocando, lembrando que eu estou colocando aqui as outras saúdes por escrito, a saúde como sugestões, porque o que eu quero mesmo é que você comece a ver o que faz sentido para você.
se você vai pegar um dia da semana para cuidar da sua saúde financeira, se você vai fazer a sua saúde social todos os dias. A saúde social, a gente pode fazer ela quando a gente sai, vai no supermercado, numa farmácia, na rua, em casa, orar para as pessoas, orar para esse mundo tão caótico que a gente está vivendo hoje, de extremos, orar para que a sociedade se cure, ou sabe, abençoar todas as pessoas que você encontrar naquele dia. Tem várias dicas, a gente traz as dicas aqui, porque às vezes a gente esquece. Só que quando a gente traz essa energia, que é uma energia do bem, de generosidade, de dedicar um tempo do seu precioso dia para uma oração para a humanidade, ou colocar na sua oração pessoal, Deus abençoa essa humanidade, para que as pessoas pratiquem mais a gentileza, o amor, o cuidado um com o outro, para que os líderes políticos de todos os países pensem na humanidade, pensem no povo, naquilo que vai favorecer a maioria das pessoas, optando pela justiça, pela verdade, pelo amor, pelo respeito. A gente não precisa concordar com tudo, aliás, a gente não concorda. Muitas coisas, mesmo eu aqui no programa, pega o que faz sentido para você. Agora, o que a gente não pode é brigar, sair para violência, ter uma forma agressiva de se expressar. Muita coisa que eu ouço, eu faço meu filtro também, gente. A gente precisa disso, a gente precisa pensar com a nossa própria cabeça, com o nosso próprio intelecto. Não é pegar coisa pronta, não é o que faz sentido, respeitando as diferenças. E isso hoje eu trago, por exemplo, às vezes dentro dos lares, que a gente tem tanto falado da saúde nas relações, nos relacionamentos. Muitas vezes tem dentro do nosso lar, dentro da nossa família, lésbica, gay, trans, e as pessoas ignoram, não aceitam, falam que é uma doença. Por isso que tem tantos jovens hoje que estão perdidos, estão doentes. Porque se dentro de casa elas não podem ser o que a natureza delas pede para ser, muitas vezes a gente tem essa ignorância, a gente não sabe algumas coisas, a gente tem que aprender, tem que trazer luz. Todos nós temos preconceitos. Eu tinha muitos preconceitos e venho melhorando graças ao poder da terapia. A gente tem falado muito do autoconhecimento. O autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo, a gente mergulhar nas nossas cavernas, nas nossas sombras, nos julgar, entender, acolher. Pode não concordar, posso não gostar do que eu vejo, mas eu respeito. A gente precisa ter isso. Quando a gente traz isso para as nossas orações, você viu quantas saúdes a gente trabalhou aqui? Autoconhecimento emocional, relacional, social. A gente consegue fazer isso. E as nossas finanças, a gente precisa falar mais das nossas finanças. Eu tô nesse balaio. Eu já trouxe para vocês depoimentos meus, enquanto a Cláudia não chega, vou falar um pouquinho sobre a saúde financeira. Deixa eu ver se eu falei tudo. A Cláudia, a Magda chegando, a Cláudia deve estar falando de mim, que eu estou falando dela aqui. Seja muito bem-vinda, Meg. Eu ia falar da nossa saúde financeira enquanto você não chegava, porque hoje eu me perdi um pouquinho aqui no horário. Mas a gente fala amanhã, se não der para falar hoje, tá tudo certo, a gente fala um outro dia, tá? Eu quero passar para você para aproveitar teu tempo. Vamos lá. Bem-vinda, Meg. Bom dia. Bom dia a todos. Então, mais uma dica que não deixa de ser sobre a nossa saúde financeira. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a questão do consumo consciente, porque a gente é bombardeado diariamente no comprar, 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 comprar e mais comprar. E as pessoas que se preocupam um pouquinho com o pós-compra, como eu, por exemplo, o que eu vou fazer com isso depois que não me servir mais? Nós falamos das roupas, por exemplo, de organizar o guarda-roupa, de ver se a gente está usando tudo que a gente tem lá. Já tivemos dicas com a Cláudia também, comentei sobre renovar, usar as roupas que temos, mas temos que tomar cuidado na compra, porque às vezes a gente sai para comprar, ou até hoje com a facilidade online, porque está barato, né? Uma blusinha, até o pessoal brinca, as brusinhas, eu acabo comprando uma de cada cor, talvez elas não combinem com nada que eu tenha no meu roupeiro,
E a gente também tem que pensar um pouquinho que por trás, né? A gente fala muito do fast fashion, por trás dessas coisas muito baratas, há alguém trabalhando muito e ganhando muito pouco. Porque quando chega no consumidor final uma peça que custa, digamos, R$ 20, poxa, quanto foi pago para as pessoas que trabalharam atrás, né? Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado nesse consumo desenfreado, comprar por comprar, comprar porque está barato. Realmente eu preciso. Então, eu gostaria de dar uma diquinha, assim, que são as 6 perguntas que a gente chama do consumo consciente. Não só para roupas, para qualquer coisa que a gente vá comprar. Porque tem coisas que a gente viveu um bom tempo sem e nunca fez a menor falta. E a pessoa, quando ela vê, quando tem aquele apelo, parece assim: meu Deus, eu preciso disso. Mas, se precisar, ótimo, compre, mas se coloque, faça umas perguntinhas. Então, as 6 perguntas são: a primeira, por que ou para que comprar? Por que eu vou comprar essa calça jeans? Ou para que eu vou comprar mais uma calça jeans? Segunda pergunta, aí eu decidi que se eu preciso comprar, o que comprar? Talvez eu pague um pouquinho mais, mas me dure mais tempo, ou eu compre algo que seja mais versátil, que tenha a ver mais com o meu guarda-roupa, falando de roupas. Como foi produzido? Como eu comentei aqui, será que não foi passando por pessoas em, né, situações até de escravidão? Porque para chegar no produto final com o precinho tão baratinho, temos as nossas dúvidas. De quem comprar? Tem tantas pessoas que fazem coisas maravilhosas próximos a nós e às vezes a gente não valoriza, acha caro. Porém, às vezes a qualidade é melhor, é um produto melhor, até um alimento mais bem produzido, com mais carinho, menos coisas aditivadas. Então, pensar, fazer pensar de quem? Como usar? Como é que eu vou usar? Principalmente roupas e eletrodomésticos. Ah, eu quero comprar um juicer, né? Lá aqueles de fazer suco. Não toma nem suco de laranja de caixinha e acha que vai fazer altos sucos porque comprou o revolucionário liquidificador, né? E como e onde descartar? Porque essa é a última pergunta. A gente vai vindo lá do início. E, como eu comentei no início, a indústria da moda hoje é uma das que mais polui. Por quê? Porque, infelizmente, depois que a gente descarta, não tem muito o que fazer. Então, a gente precisa realmente pensar. Desculpa aí, meus cachorrinhos. A gente precisa pensar. A gente brinca. Primeiro, a nossa roupa é a roupa de sair. Depois, ela vira a roupa de andar em casa, de cuidar do jardim. Depois, ela pode virar um paninho de chão, tirar o pó. Tem várias, vamos utilizar até onde eu posso utilizar, não simplesmente descartar. E também quando for doar, né? Muito importante, doa uma roupa que você usaria, que você tem condições. Porque só para trazer um exemplo, o ano passado nós aqui no Sul vivemos uma tragédia, as enchentes, e eu tive a oportunidade de uma das vezes que eu fui ajudar foi na triagem das doações. E, gente, era muito triste, triste mesmo, assim, de deixar a gente deprimido com o que algumas pessoas doaram, que estava claro que não era uma doação, era um descarte. Então, antes de doar alguma coisa para alguém, verifica se não está faltando um botão, se não está sujo, se está muito manchado, porque você não gostaria de usar, outra pessoa também, não interessa a condição em que ela está, isso é dignidade. Então, essa é a dica de hoje, o nosso consumo consciente e utilizar os nossos recursos de maneira inteligente também. Excelentes Certo? dicas, Meg. E eu quero reforçar aqui para se auto-observar no processo. O que a gente percebe muitas vezes é que a gente tem alguns vícios e nem se dá conta. É um preenchimento de compulsão, seja por alimento, tem gente que tem compulsão alimentar. Mas por trás desse vício de comer tem emoções escondidas lá. É o que a gente vem trabalhando, as nossas sombras. Por trás de comprar, 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 qual é a emoção que está atrás disso? Vai curar na raiz, por quê? Você vai economizar, você vai começar a se nutrir de uma forma mais saudável no seu corpo, no seu templo sagrado.
A gente vem falando que a gente hoje tem esse aparelhinho aqui que consome, que drena a gente. Se a gente vacilar, a gente come ouvindo, a gente vai ao banheiro, a gente dorme com o negócio do lado. Por que eu tô falando isso? É um vício. Então, dos vícios que a gente tem, e tem muita gente que não percebe o vício de consumo. Eu adoraria, aqui nos Estados Unidos, a terra do tio Sam é uma coisa que frustra a Meg, a minha, a gente já falou disso antes. Você compra um negocinho deste tamanho, a caixa é deste tamanho. Pra quê? Né? Não entra na nossa cachola. Mas é o que, quem sabe um dia, né, assim como as indústrias vêm se reciclando para tantas coisas, se conscientizem. Hoje aqui no mercado que eu frequento, eles têm a sacola de papel e a de plástico. É opcional. Quem sabe um dia já substitui, porque é o que é, a gente levar sempre a nossa sacolinha. Mas era isso, só queria complementar para a gente se auto-observar. E nesse processo de auto-se-observar, não se chibatar, simplesmente acolhe e é um dia de cada vez. Vai com calma, vai com leveza. Verdade. Ok, e falando de nós, aqui também da nossa saúde intelectual, hoje nós vamos ler Descubra pelo menos 3 lados positivos de si mesmo. Acabou de falar, não vamos se chibatar, vamos procurar os lados positivos que nós temos. Para simplificar essa tarefa, é aconselhável tomar caneta e papel e fazer uma breve descrição de sua personalidade, tendo o cuidado de se concentrar nos aspectos mais favoráveis. Depois de ter escrito pelo menos 3 características positivas, físicas ou de personalidade, é importante aproveitar cada ocasião para fortalecê-las e sublinhá-las. Aprenda a aceitar os elogios. Não devemos pensar que os elogios sejam excessivos ou imerecidos. E, acima de tudo, não. Você não precisa suspeitar que eles são sempre ditados por falsidades ou pelo desejo de iludir. Pessoas inseguras sempre se sentem muito desconfortáveis diante de um elogio ou de uma valorização. Por isso, normalmente interrompem o interlocutor com frases do tipo: nada disso, foi apenas um golpe de sorte. Na verdade, não é verdade, sou tão bom. Sentindo ao mesmo tempo que mergulham no abismo do constrangimento. Em vez disso, você deve rever a sua atitude em relação a isso e convencer-se de que, se uma pessoa quer elogiar a outra, nem sempre é impulsionada por maus instintos, do tipo, por detrás de um elogio sempre se esconde uma armadilha, mas que muitas vezes está simplesmente expressando com sinceridade algo gentil, merecido e desinteressado. Todos nós precisamos de gestos que nos façam sentir importantes e reconhecidos pelos outros. É como se houvesse em cada um de nós uma necessidade inata de carícias físicas ou verbais. É claro que o mais importante, como dissemos, é que tais manifestações sejam espontâneas, leais e sinceras. E pare de se menosprezar. Este é outro passo a ser dado para ganhar maior autoconfiança. Não é fácil, já que é na infância e na adolescência que se estabelecem as bases da autoestima. Se durante este período não tivermos recebido o apoio e impulso para realizarmos a nós mesmos, um amor próprio reduzido estará sempre à espreita. Muitos italianos dizem que se sentem mal porque se estimam pouco. Baixa autoestima quer dizer estar sempre se julgando de forma negativa, prestando muita atenção ao que os outros pensam, sempre se concentrando nos fracassos. Tudo isso nos causa insatisfação e gera dificuldades. Mesmo nas relações interpessoais, aquele que tem baixa autoestima pensa que, seja qual for a relação que ele estabelecer, certamente vai dar errado. E procura ou induz todos aqueles comportamentos que confirmam a sua convicção.
Trata-se de uma profecia que se autorrealiza e que leva a pessoa a fechar-se num isolamento relacional que confirmará o script que ela mesma escreveu. Sem querer, eu dei um exemplo ontem sobre isso, sobre o elogio, né? Então não vou repetir, mas bem importante aceitar elogio e parar de se menosprezar, porque a gente está vendo ao longo desse livro, as palavras têm muito poder e isso afeta o nosso cérebro, os nossos neurônios começam a não conseguir sair daquele círculo vicioso, né? Eu não sou merecedor disso, eu não devo receber aquilo. E aqui, como ele disse, terminando, acaba que o script, como aquela pessoa escreveu, ocorre, porque ela se coloca em algumas situações ou não aceita um elogio ou acha, desconfia se alguém falou alguma coisa de certo, né, sobre ela. Acho que é isso por hoje, Adri. Obrigada, Meg. Eu quero aproveitar aqui para encerrar com um elogio, gente. A Meg, além de estar nos nutrindo com essa saúde intelectual, agora com essas dicas do nosso meio ambiente, ela é uma pessoa leve e super organizada. E ela se esforça, ela vai, ela aprende, ela me encoraja, você me inspira. Eu quero te trazer isso, que você receba e acolha com muito carinho, porque você me inspira. É muito gostoso ter você na minha jornada. E Obrigada, fico eu feliz, aceito o elogio de bom grado. tenho esse detalhe, eu não vi a blusa toda. Eu posso ver essa blusa, que linda! Olha, gente, Vamos. que linda! É fácil a gente elogiar, muitas vezes, e de forma genuína. É só você quando você olha para a pessoa, quando você enxerga o outro, você vai ver alguma luz que ela tem. Então hoje, gente, fica aí, vamos praticar. Vamos praticar e vamos se praticar também. Você pode olhar no espelho e se olhar e ver o que você tem, que cada um. Eu falo sempre isso. Quando o Criador nos fez, Deus nos fez, Ele jogou a forminha fora. Ele nos deu uma coisa que é só nossa, cada um de nós tem essa luz. A gente precisa só se lapidar. Não é ficar se gabando, é muito diferente de se gabar. É nutrir o quê? Essa autoestima, que ela é tão importante. É a nossa autoconfiança, porque se a gente não confiar na gente, acreditar na gente, é uma energia que acabou de falar aí hoje no capítulo. A pessoa vai nutrindo aquilo na mente dela e ela acaba, por mais que você convença, traga todas as soluções, ela vai sempre achar, ela vai se convencer que não, é negativo, é fadado ao negativo. Boas reflexões a todos, com muita leveza, com muitos elogios sinceros, né? Um monte de gente elegante, linda e sincera, que nem a música do Lulu Santos. Beijo a todos e até amanhã.